Saudações a todos. Então nós estamos aqui de novo na disciplina de História Contemporânea 2 e agora nós vamos, terminado o assunto da Segunda Guerra Mundial, nós vamos começar a entrar nesse mundo após 1945, certo? A gente vai estar indo por etapas, a gente não tem como pegar todo esse bloco, né? A gente ainda vai estudar de uma maneira separada ainda a Guerra Fria, mas nessa unidade eu quero pegar alguns aspectos muito importantes ali em meados do século XX, entre as décadas de, principalmente entre as décadas de 60 e de 70, né, que foi uma época de bastante efervescência em termos da cultura, revoluções, transformações, lutas sociais, batalhas pela independência na África e na Ásia. Então, todo um processo que a gente viveu na história ao longo do século XX, conforme nós já vimos no início da disciplina, que o Eric Hobsbawm ele chamou então de Era dos Extremos. E à medida que a gente vai estudando o século XX, a gente percebe que realmente essa colocação dele faz todo sentido, certo? Então, a Guerra Fria é um assunto bastante amplo e ao mesmo tempo bastante importante. A gente vai deixar então uma unidade para pensarmos unicamente a Guerra Fria. Vamos deixar um espaço separado só para isso. Aquela bipolarização que houve no mundo, né, entre os Estados Unidos, entre o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e o bloco socialista liderado então pela União Soviética, que no início dos anos 90 houve então a desfragmentação da União Soviética e foi dividida em repúblicas independentes, certo? E junto com a Guerra Fria puxa também a questão da corrida espacial, o lançamento, né, do satélite Sputnik em 1957, depois a questão da chegada do homem à Lua, e nesse processo de disputa o advento da internet, né, que foi algo inicialmente pensado para as unidades militares, né, dos Estados Unidos, depois uma segunda utilização foi pensado para as universidades, para um terceiro momento sim chegar no usuário comum, certo? Mas nesse miolo aí, a gente vê uma fase da China, né, da Revolução Comunista lá, questão lá do Mao Tse-tung, que a gente viu que foi o principal nome dessa Revolução Comunista em 1949. Né? Então foi criada então, a República Popular da China, e é importante lembrar que o Partido Comunista Chinês é hoje o maior partido político do mundo, né? Então, mesmo porque a população da China, né, é a maior população do planeta e só existe um único partido político, né? Não tem outras dissidências, não tem outros partidos políticos na China, aliado à grande população, então forma o maior partido do mundo, é o Partido Comunista Chinês. E essa liderança do Mao Tse-tung vai durar até 1976, que é quando ocorre a morte dele, que foi feita as bases, né, de estatização, toda a criação de um sistema comunista na China, e depois com a morte do Mao Tse-tung houve um processo de abertura, né? Mas foi uma época de bastante movimentação na China, né? A gente viu a questão da tomada do Tibete, que até hoje mexe, né, com a questão da geopolítica ali na Ásia. Na década de 90, né, houve a devolução de Hong Kong, né? Os britânicos devolveram Hong Kong para a China, que hoje é um grande centro mundial, uma das cidades, das metrópoles mundiais mais importantes, né? Hong Kong, né? Respira cultura, respira o capitalismo, né? De uma maneira, porque a China é muito grande, então nós vamos ter cidades capitalistas com arranha-céus, capitalistas que eu falo cidades integradas no modelo, né? É claro que é um partido sob a vigência do Partido Comunista, mas você olhando algumas cidades da China, você tem a impressão que você está andando em qualquer outro país ocidental, por causa das marcas, por causa dos hábitos culturais, das grandes obras, luminosos, internet, toda uma série de coisas, mas é inserido dentro do sistema comunista, né? Embora a política econômica, eles estão cada vez, né, mais imersos no capitalismo, e vai chegar e aos poucos está chegando o dia que a China vai superar os Estados Unidos, né? Não só
na movimentação financeira, como também no poder bélico, na ciência, na tecnologia, então estamos caminhando para isso, né? E também na década de 50, entre 50 e 53, a gente viu a Guerra da Coreia, entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. E a resolução desse problema só foi possível com a separação formal, né? Então a Coreia do Norte, comunista, e a Coreia do Sul, capitalista, né? Que até recentemente ganhou o prêmio do Oscar, né? Com Parasita, né? E toda uma série de marcas de carros, celulares, computadores. Então a Coreia do Sul fez uma grande revolução através da educação, da cultura, e se desenvolveu bastante na Ásia, né? E então, após 1976, vem esse processo de abertura econômica, se abrindo para o mundo, né? Então, de início, fizeram aqueles produtos chineses de péssima categoria, né? De aquelas quinquilharias, né? De pouco valor, né? Lá no início, lá atrás, o 1,99, e marcas de muitas cópias, né? De produtos do mundo ocidental. Mas agora, tanto tempo depois, eles já estão começando a fabricar produtos de ponta que competem com qualquer produto do mundo, né? Então é muito interessante a gente poder ver toda essa evolução que houve da China em todos os âmbitos, né? E um dos maiores compradores, por exemplo, do agronegócio brasileiro, né? Então a China hoje é uma locomotiva que tem um crescimento do PIB gigantesco, isso aí a gente pensa considerando o período anterior à pandemia e as crises que o capitalismo vem tendo, 2008, 2011, mas a China tem sido então uma grande locomotiva do comércio no mundo. Temos também aí a Guerra do Vietnã, entre 1959 e 1975, né? Onde os Estados Unidos chegou lá em 1969 com 500 mil homens, né? No auge aí da Guerra Fria, o uso de armas químicas, napalm lá na selva, né? Que os Vietcongs deram um calor, né, nas tropas americanas na selva vietnamita, que é um clima tropical, e aquilo ali, as doenças, né, naturais da região, malária, então isso aí fez um estrago nas tropas americanas, e eles se viram obrigados então a usar armas químicas, e tem cenas horrorosas dessa guerra química, dos efeitos que foi feito com a população. Foram mortos mais de 1,5 milhão, né, nessa disputa entre o norte e o sul, né? O norte, né, dos Vietcongs, tinha a tendência comunista, né, tinha a capital lá, Hanoi, e ao sul, Saigon, né, que acabou então ficando do lado capitalista, e houve uma conferência em 1955, mas que não conseguiu alcançar os resultados esperados, e iniciou-se o conflito, e os Estados Unidos entrou no meio da confusão. E ainda, por exemplo, em 1969, que quando tem a entrada dos soldados americanos, começou a morrer um monte de gente, a gente vai ter aí o festival de Woodstock, e começa então o chamado movimento contra a cultura, né? Faça amor, não faça guerra, né? Paz e amor, movimentos por liberdade, rompendo com os padrões tradicionais, né? Com os modelos impostos, tudo, né? Então é uma forma de resistência e a busca por outras filosofias, por outras formas de vida que vão além do convencional, né? Então é muito interessante a gente pensar que foi paralelo. Até eu falei no início do semestre sobre até aquela música, era um garoto que, como eu, amava os Beatles, Rolling Stones, né, que é trocar a guitarra por uma arma, pela mesma arma, pelo mesmo instrumento que faz ratatatá, falando da arma de guerra, né? Aqueles jovens saíam dos Estados Unidos, né, e chegavam lá e se deparavam com os horrores da guerra na selva vietnamita, né, onde os americanos tomaram calor e morreram 58 mil soldados americanos. Então foi uma derrota, e por fim, na década de 70, foi organizada a maneira deles saírem, né, já no governo de Richard Nixon. Então foi organizado e essas tropas foram tiradas, e em 1976 finalmente foi unificado o Vietnã, mas ficou então com a tendência comunista, né? Dentro desse pacote que a gente está estudando, é uma série de informações, né, que a gente está vendo, a gente não tem como aprofundar em tudo, a ideia é que vocês vão pesquisar, ler, investigar. Eu tô que nem o jornalista lá, o Eduardo Bueno, né, que ele tem um canal lá, o Buenas Ideias, né, que ele fala sobre vários assuntos, aí é cheio de generalizações, cheio de, né,
não tem um caráter historiográfico, né? Mas ele faz um trabalho muito bom, assim, das informações, às vezes tem algum furo, alguma coisa algum dado que ele se equivoca, depois ele volta e conserta, mas uma coisa que ele fala no final que é muito interessante, né? O canal é muito bom, mas uma coisa que ele fala é o seguinte, né? Ó, ele narra a história, conta um monte de coisas, mas se você quer realmente saber sobre isso, você vai ter que ler. Então não estou aproveitando aqui o caráter historiográfico, né? Mesmo porque ele não tem essa atuação, né? Mas eu vou pegar essa carona nessa frase dele. Se você quer realmente saber mais aprofundadamente, você vai ter que ler. Então eu acho muito interessante colocar isso dessa maneira, né? E na questão da descolonização da África, a gente vai ver toda uma cronologia que começa no final do século XIX, lá com a Libéria, né, em 1847, a África do Sul, 1910, se emancipou do Reino Unido, o Egito, em 1922, também do Reino Unido, a Etiópia, em 41, da Itália, Líbia, 1951, da Itália, o Sudão, 1956, Marrocos, em 56, da França, Tunísia, em 56, Gana, em 57, do Reino Unido, Camarões, 1960, Eritreia, um dos últimos aí, 1963, e muito, muito, muito tardiamente o Sudão do Sul. O Sudão tinha um conflito social, político, econômico desgraçado lá, uma coisa assim terrível, e então a forma de resolver ou atenuar esse conflito foi então separar o país em dois. Então foi criado mais uma nação no continente africano, já com mais de 50 países, foi criado então o Sudão do Sul, né? Então no intuito de querer pacificar, mas a região, o continente africano, ele sofreu e sofre muito com os efeitos da colonização. Foram traçadas várias linhas retas no continente africano que separou famílias e unificou inimigos na mesma nacionalidade. Então tem filmes aí, Diamante de Sangue, Hotel Ruanda. Então se você for pesquisar, tem muitos filmes interessantes sobre a questão da África, né? A questão de doenças como o Ebola, né? Que muitas das vezes as grandes indústrias farmacêuticas às vezes não se interessavam em desenvolver medicamentos, que era algo que atingia somente a África. Então um pouco o caso, uma coisa assim. Agora, eu não sou especialista em história da África, eu nunca, como é que eu vou dizer, nunca estudei como objeto de estudo, eu não sou pesquisador, da história da África, né? Mas eu não venho falar com esse viés, com essa autoridade que eu não tenho, mas é importante a gente sempre dizer que a África, ela não é um país, ela é um continente, né? E tem regiões bastante prósperas, bastante desenvolvidas, né? Então é importante a gente tirar aqueles estereótipos que tem da África, só da savana africana, lá com girafa, leão, hipopótamo, e não. Tem grandes áreas urbanas desenvolvidas, inclusive tem até o estado da Bahia, é o estado mais negro do Brasil, e uma proporção de cidadãos negros. E na Bahia tem mais, a Bahia é mais negra do que muitos países da África. Então a gente pensa que na África vai ter, no norte, né, tem o pessoal de descendência árabe, então é toda uma mistura que tem. Então a gente não tem países com a grande presença ainda de descendentes do colonizador, mas a África é um continente com muita riqueza cultural, riqueza natural e econômica. Então é algo que merece bastante atenção e estudo, mas que foi vítima de toda uma política colonial cruel e perversa, que destruiu, fez um genocídio com as pessoas, matou, expropriou riquezas, né? E ainda a própria conjuntura política internacional sempre foi um entrave, não criava boas condições para que o continente africano pudesse se desenvolver plenamente. E as religiões de matriz africana são demonizadas no Brasil, nos Estados Unidos e outras partes do mundo, né, no Caribe. Então existe todo um preconceito em relação ao negro, né? E falando no negro, estou vendo aqui no nosso pacote aqui sobre movimentos de direitos civis nos Estados Unidos na década de 80, e é interessante observar que de lá para cá, até o ano de 2020, os negros dos Estados Unidos estão muito longe assim de conseguir chegar à situação ideal,
mas eles já avançaram muito mais em relação aos negros do Brasil, por exemplo, e eles têm um percentual muito menor da população negra nos Estados Unidos que nós temos no Brasil. Mais de 50% da população brasileira é declarada como negros e pardos, né? Enquanto nos Estados Unidos não chega a 15%. Então já tiveram o Barack Obama como presidente. A luta é uma luta mais engajada, não que não exista uma luta do movimento negro, né, da negritude brasileira que vai defender as suas pautas, as suas bandeiras, da qual eu faço parte, eu também sou negro, né? Embora eu não seja militante do movimento negro, mas eu reconheço a militância, as bandeiras, a luta, certo? Mas comparando, né, lá com os Estados Unidos, a luta deles também é muito complicada, porque é um racismo muito cruel, é uma coisa muito aberta e com assassinato, né, de uma maneira extremamente cruel e covarde. Embora aqui no Brasil acontece, na violência policial, que quem morre é o negro pobre da favela. É o principal alvo das forças de segurança. A gente não tem um apartheid no Brasil, como teve na África do Sul, né? Aqui se destaca lá a figura do Nelson Mandela, mas do jeito que as coisas são no Brasil, a gente não tem um racismo institucionalizado, como foi o apartheid, mas a gente tem os efeitos disso, né? Do racismo, do preconceito, onde mais de 50% da população é negra e você não vê essa representação no Congresso. Nós temos 27 governadores, nenhum deles é negro. No STF nós não temos nenhum juiz negro. Então, a maioria da população é negra, mas você não vê essa representatividade nos cargos de poder, de autoridade, nas elites econômicas. Então, a gente vê isso como os efeitos do nosso passado escravista, e tem muita gente da classe média alta ainda tem uma mentalidade escravista. Então é muito complicado isso no Brasil, certo? Aí nesse pacote tem o Maio de 68, que é a questão dos estudantes na França, né? A questão de liberdade, é proibido proibir, e os trabalhadores apoiaram o movimento, é algo que vale a pena ser lido com atenção, acho que vale a pena. A geração Baby Boomer, que é a explosão de bebês após a Segunda Guerra Mundial, que o pessoal hoje tem mais de 60 anos, que foi uma geração que aprontou, fez de tudo lá no Woodstock, sexo, drogas e rock and roll, e hoje são caretas e condenam o que eles mesmos faziam no passado. A hipocrisia é reinante em muitos deles. Embora tem muita gente que viveu essa época e ainda tem os pensamentos libertários, né? ainda preserva muito daquilo, mas a maioria se tornaram reacionários e com posições conservadoras e que acabam, né, indo de encontro a tudo aquilo que eles viveram e apregoaram no passado, né? E também são pessoas que já viveram, já estão mais preocupadas agora em ajudar os filhos e os netos, né? Já se consolidaram na vida, né? E o movimento contra a cultura, que seria o último ponto ali, tem a ver com o movimento hippie, a questão da resistência à guerra do Vietnã, indo de encontro a essa imposição de valores mais conservadores e abrindo a possibilidade para outros olhares do mundo, outras filosofias. Eles iam beber muito nas filosofias orientais. Então é muito interessante a gente pensar nisso. Então esse pacote dessa unidade é muito amplo, é muita coisa, e são territórios efervescentes que eu tenho que tomar um certo cuidado, né, onde eu coloco o meu pezinho, porque a gente mexe na questão do racismo, do preconceito nos Estados Unidos, que a gente acaba fazendo um link com o Brasil, a questão da colonização da África, tudo, né? Então são aspectos, né? A questão do comunismo, né? A questão do Vietnã, da Coreia do Norte, né? A Guerra Fria liderada pela União Soviética. Então é um período importante que vocês devem conhecer, vocês devem ler e se aprofundar sobre isso. Então a ideia desse vídeo é lançar algumas impressões originais, fazer um lançamento de coisas que vocês venham então a buscar, estudar e se aprofundar mais sobre isso. Então, feito isso, então desejo, né, boa sorte, vamos ler e vamos então produzir os nossos materiais de estudo e avançando. Então, obrigado.